Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, fascinante: os transtornos dissociativos. Temos aqui uns trechos bem interessantes de uma pesquisa, sabe, que compara a visão da psiquiatria mais tradicional com a perspectiva espírita sobre isso. A ideia é entender como essas diferentes lentes olham para quando a consciência parece, sei lá, se alterar, se dividir. Para começar, a psiquiatria, né? Ela está muito naquele modelo biomédico. Geralmente foca nas causas ligadas ao cérebro mesmo. Neurofisiopatológicas, que eles chamam. Principalmente alterações químicas, neurotransmissores, essa linha. Uma visão bem materialista, né? Ok, vamos explorar isso. Exato, essa é a abordagem mais, digamos, convencional. Só que o material que a gente está analisando aqui, ele propõe uma visão mais ampliada. Sugere que as causas podem ir além, serem mais subjetivas, sabe? Envolvendo o lado psicossocial, histórico e, ponto-chave aqui na pesquisa, o espiritual. E que isso poderia até, olha só, anteceder as alterações biológicas que a psiquiatria foca. Ah, interessante. Espiritualidade aqui não é religião, né? Pelo que entendi. Não necessariamente. É vista como algo mais amplo, inerente ao ser humano mesmo. Aquela busca por transcendência, por um propósito, pode ou não estar ligada a dogmas, entende? Certo, faz sentido. E é aí que a perspectiva espírita entra com força, né? Trazida pela pesquisa como um contraponto, talvez, ou complementar. Isso, complementar. Buscando entender especificamente os transtornos dissociativos e até os depressivos por essa ótica. Mas antes de fundo nisso, o que é exatamente a dissociação? Só para a gente alinhar. Boa pergunta. De forma simples, é uma alteração da consciência normal, Uma desconexão, né? da memória, da identidade. Às vezes parece até que outra personalidade assume, não é? Já ouvi falar disso. Pode acontecer. E quando essa desconexão causa sofrimento ou atrapalha a vida da pessoa de forma significativa, aí sim a gente fala em transtornos dissociativos. E a psiquiatria tem várias categorias para isso, né? Amnésia, fuga, estupor dissociativo. Sim, tem várias. E duas que se destacam nessa discussão com a espiritualidade são os estados de transe e possessão. E o famoso transtorno dissociativo de identidade, que antigamente o pessoal chamava de múltiplas personalidades. Certo. Mas olha que interessante. A própria psiquiatria hoje reconhece que existem experiências dissociativas que não são doença, não são patológicas. Tipo o quê, por exemplo? A pesquisa cita a psicografia mediúnica. O espiritismo vê isso como um espírito usando a mão do médium para escrever, né? Se isso acontece sem causar sofrimento, sem atrapalhar a vida da pessoa, mesmo parecendo algo fora do comum, não é classificado como transtorno. Entendi. Então o sofrimento e o prejuízo são chave para diferenciar. Exatamente. Isso abre uma porta importante para a gente considerar o contexto cultural, espiritual. Falando nisso, a pesquisa usou uma metodologia que chamaram de ciclos reflexivos, né? Com profissionais de saúde mental que também conheciam o espiritismo. Isso. E uma preocupação central nesses ciclos foi justamente essa: como diferenciar um fenômeno mediúnico, digamos, saudável, de um transtorno mental real. Imagino que não seja simples. Onde fica a linha? Pois é, mas o consenso que surgiu ali foi bem claro, olha só. Manifestações como psicofonia, que é falar, ou psicografia, escrever, se elas são equilibradas, se o médium tem algum controle sobre elas, se acontecem num contexto que as aceita e, principalmente, se não causam prejuízo funcional, então são vistas como expressões da mediunidade mesmo, não como transtorno. E isso bate com os critérios da psiquiatria que geralmente excluem experiências religiosas ou culturais aceitas, né? Se não tiver sofrimento ou disfunção. Perfeito. O ponto-chave é o controle, o contexto e a ausência de prejuízo na vida da pessoa. Ok, isso para diferenciar o fenômeno mediúnico saudável. Mas e quando existe um transtorno dissociativo diagnosticado? Quais seriam as causas espirituais que essa pesquisa aponta? Bom, nos ciclos reflexivos, duas causas principais foram bem discutidas. A primeira é o que eles chamam de animismo na visão espírita. Animismo. O que seria isso? Refere-se a manifestações que vêm da própria consciência, digamos, profunda do espírito da pessoa.
Poderia incluir coisas como traumas, conteúdos não resolvidos de vidas passadas que emergem agora, sabe? Como se fossem fragmentos dessa consciência maior se manifestando. Entendi. Ecos do passado do próprio espírito, então. E a outra causa? A outra seria a mediunidade desequilibrada, que aí já envolveria a influência de outros espíritos, o que o espiritismo chama de obsessão espiritual. Ah, influência externa. Exato. Uma influência que a pessoa não controla e que traz sofrimento, podendo causar sintomas dissociativos ou até psicóticos, depressivos. E na ótica espírita, isso faria parte de um processo de aprendizado, de resgate kármico, algo assim. Nossa, é uma fronteira delicada mesmo. E esses dois fenômenos, o anímico e o obsessivo, podem até acontecer juntos, né? Sim, podem ocorrer juntos, o que torna a análise ainda mais complexa. E tem pesquisa tentando olhar isso de forma mais objetiva, né? Lembro de ter visto algo sobre exames de imagem cerebral. SPECT, eu acho. Isso mesmo. Tem um estudo com o SPECT em médiums psicógrafos que mostrou algo bem curioso. Durante o transe da psicografia, algumas áreas do cérebro desses médiums ficaram menos ativas. Menos ativas. E o resultado? Aí que está o intrigante. Os textos que eles produziram nesse estado de transe eram mais complexos do que os textos que eles mesmos escreveram em estado normal de consciência. Peraí, menos atividade cerebral gerando algo mais complexo. Isso desafia a lógica, não? Totalmente. Desafia aquela ideia de que para fazer algo complexo, o cérebro precisa estar a todo vapor. Sugere que talvez esses estados dissociativos mediúnicos funcionem de um jeito diferente, que a relação mente-cérebro pode ser mais misteriosa do que a gente pensa. Uau! Então, juntando tudo isso, o que a gente tira? Temos um modelo biomédico focado no cérebro, né? E do outro lado, essa perspectiva que a pesquisa traz, incluindo a dimensão espiritual, animismo, mediunidade, história do espírito, para entender os transtornos dissociativos. Olha, a grande conclusão que parece emergir é a complexidade. É muito difícil, na prática, diferenciar uma experiência espiritual ou mediúnica que é bem integrada, culturalmente aceita, daquele transtorno dissociativo que causa sofrimento real. A avaliação tem que ser muito cuidadosa. Não dá para olhar só os sintomas superficial. Tem que pesar o contexto, o controle da pessoa, o impacto na vida dela. Não tem resposta fácil. E isso deixa a gente pensando, né? Independente da lente que a gente use, seja só psicológica, biomédica, espiritual, uma mistura, como será que a busca por entender o significado ou a origem por trás de uma experiência dessas? Como isso poderia mudar o jeito de cuidar, de apoiar quem vive essas realidades tão complexas? Fica aí a reflexão.